Talvez você esteja vivendo a epidemia mais silenciosa e devastadora do nosso tempo, um mal que nem a medicina detecta, nem a psicologia nomeia corretamente, mas que está devorando sua alma por dentro. Você acorda, cumpre suas obrigações, até sorri quando necessário, mas algo dentro de você morreu. A oração se tornou mecânica, a missa uma obrigação social, e Deus, bem, Deus parece ter se tornado um estranho educado que mora na mesma casa, mas com quem você não conversa mais. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Você pode não saber, mas está sofrendo de assídia, o pecado capital que a Igreja moderna evita mencionar, talvez porque ele descreve perfeitamente o estado de milhões de católicos hoje. Não é depressão, não é preguiça comum, é algo muito mais profundo e perigoso. É a morte lenta da sede de Deus. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra da vida interior, alertou há 500 anos que este veneno espiritual é mais letal que qualquer tentação escandalosa, porque mata sem fazer barulho, sem deixar rastros visíveis, apenas uma alma que vai se esvaziando até se tornar um deserto árido, onde Deus ecoa no vazio. A assídia não chegou até você gritando ou exigindo atenção. Ela se infiltrou silenciosamente, talvez durante aqueles domingos em que você foi à missa, mais por hábito que por amor, ou naquelas noites em que você pulou a oração porque estava cansado demais. Ela cresceu naqueles momentos em que você sentiu que Deus estava distante e, em vez de buscar maior intimidade, você simplesmente se acomodou no afastamento. ¿Te has dado cuenta de que ya no esperas nada de Dios? Que tus oraciones se han vuelto automáticas, palavras vacías que repites sin sentir. Esta mornidão espiritual é o que os antigos padres do deserto chamavam de demônio do meio-dia. Não porque atacasse a essa hora, mas porque chegava quando a alma já não estava mais vigilante, quando a novidade da conversão havia passado e a rotina espiritual se transformara em tédio. Santa Teresa viveu intensamente essa batalha em sua própria alma. Durante quase 20 anos de sua vida religiosa, ela confessou ter vivido em estado de tibieza, cumprindo externamente suas obrigações monásticas, mas interiormente distante do amado que tanto dizia buscar. Em suas próprias palavras, passei quase 20 anos neste mar tempestuoso, caindo e levantando, mas mal, porque tornava a cair. O que torna a assídia tão perigosa é sua aparência de normalidade. Você não deixa de ir à igreja, não abandona completamente a oração, não comete pecados escandalosos, simplesmente esfria, como uma brasa que vai perdendo o fogo até se tornar cinza fria. E o mais terrível é que você se acostuma com essa frieza, até mesmo a prefere, porque ela não exige nada de você, não exige entrega, não exige mudança, não exige aquela intimidade ardente com Deus que pode ser, sim, desconfortável para quem se habituou à mediocridade espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón se emocionó verdaderamente durante una oración? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste hambre, sede real de Deus? Talvez você esteja se reconhecendo nesta descrição e uma pontada de desconforto esteja crescendo em seu peito. Bom, esse desconforto é o primeiro sinal de que sua alma ainda está viva, ainda é capaz de reagir ao diagnóstico. Mas antes de prosseguirmos no caminho da cura, você precisa aprender a identificar os sintomas sutis da assídia, porque ela é mestra em se disfarçar de virtude ou de circunstância inevitável. Santa Teresa, com a precisão de um médico das almas, mapeou esses sinais em seus escritos, especialmente no castelo interior e em suas cartas de direção espiritual. O primeiro sintoma é a resistência crescente à oração pessoal. Não é que você pare completamente de orar, mas a oração se torna um peso, algo que você adia constantemente. Hoje estou muito cansado. Amanhã oro mais tempo. Agora não tenho clima para falar com Deus. A oração, que deveria ser o encontro mais íntimo e desejado do seu dia, se transforma numa obrigação penosa que você cumpre para não se sentir culpado. Santa Teresa experimentou exatamente isso. Às vezes entrava no oratório, mas mais desejaria que chegasse a hora de sair do que permanecer ali. Tão penoso me era ouvir o relógio dar as horas. O segundo sinal é a perda do gosto pelas coisas sagradas.
A escritura que antes tocava seu coração agora parece um texto morto. As homilias não dizem mais nada à sua alma. Os sacramentos se tornam ritos vazios que você cumpre por obrigação social. Você pode até continuar participando de grupos de oração, retiros, atividades paroquiais, mas seu coração não está ali. É como se você fosse um ator representando o papel de católico fervoroso, mas interiormente seco como o deserto. ¿Has notado que ya no te emociona escuchar sobre Dios? ¿Que los testimonios de otros ya no despiertan en ti el deseo de vivir algo similar? O terceiro sintoma, talvez o mais sutil, é a busca compulsiva de distrações para evitar o silêncio interior. Você não suporta mais ficar a sós consigo mesmo e com Deus. Sempre precisa de música, televisão, redes sociais, conversas, qualquer coisa que impeça o encontro com o vazio que sente dentro. A assídia tem horror ao recolhimento, porque sabe que ali, no silêncio, a alma pode despertar e perceber o estado de miséria em que se encontra. Santa Teresa observou em si mesma essa fuga. Era tão amiga de passatempos que parecia ter feito profissão deles. Não havia recreação lícita de que não gostasse. O quarto e mais alarmante sinal é a racionalização espiritual. Você começa a encontrar justificativas teológicas para sua frieza. Deus entende que estou numa fase difícil. A espiritualidade não precisa ser emocional. O importante é cumprir meus deveres, não sentir nada especial. Há alguma verdade nessas afirmações, mas quando são usadas para justificar a acomodação espiritual, se torna um veneno sutil. A assídia é inteligente. Ela não nega Deus abertamente, apenas o torna irrelevante para sua vida prática, emocional e afetiva. Te has surpreendido justificando tu frieza espiritual como se fuera madurez? Agora chegamos ao coração do diagnóstico, onde Santa Teresa, com a sabedoria de quem atravessou pessoalmente esse vale tenebroso, revela a natureza exata do veneno que está corroendo sua alma. Em suas moradas, ela não usa meias palavras. É um mal tão danoso que, se não for cortado pela raiz, pode levar a alma à perdição total, porque cresce lentamente e, quando nos damos conta, já corrompeu todo o edifício espiritual. A santa sabia que estava lidando com um inimigo particularmente astuto, que não atacava de frente como a ira ou a luxúria, mas que se infiltrava como uma umidade sutil que apodrece a madeira por dentro. A assídia, segundo a experiência teresiana, é fundamentalmente uma resistência ao trabalho de santificação que Deus quer operar em você. Não é preguiça corporal, você pode ser muito ativo profissionalmente e socialmente. É preguiça espiritual, uma recusa inconsciente de se deixar transformar pelo amor divino. A alma assidiosa, escrevia Teresa, prefere permanecer no que conhece, mesmo que seja medíocre, a se aventurar nos caminhos desconhecidos que Deus lhe propõe. É como se você tivesse medo da intimidade com Deus, porque ela exigiria mudanças profundas em sua vida, e você prefere a segurança da superficialidade espiritual. O que mais impressionava Santa Teresa era como a assídia conseguia coexistir com uma aparência de piedade. Conheci almas, relatava ela, que cumpriam escrupulosamente todas as devoções externas, mas interiormente estavam mortas para Deus. Rezavam muito, mas não amavam. Praticavam muito, mas não se entregavam. Essa é a grande tragédia da assídia. Ela pode manter você funcionando como católico praticante, enquanto mata lentamente sua capacidade de amar e ser amado por Deus. ¿Has notado que puedes cumplir todas tus obligaciones religiosas sin que tu corazón se mueva 1 milímetro hacia Dios? Santa Teresa identificou também as raízes psicológicas desse mal. Para ela, a assídia frequentemente nascia do orgulho disfarçado de humildade. A alma se acostuma a um tipo de oração ou devoção e, quando Deus a convida a ir mais além, ela resiste, pensando que não é digna ou capaz. Mas por trás dessa aparente humildade está a soberba que prefere controlar sua vida espiritual a se deixar conduzir por Deus. Você pode estar vivendo exatamente isso, acomodado numa zona de conforto espiritual, resistindo aos convites divinos para uma vida mais profunda, mais entregue, mais transformada. Deixa eu te fazer uma pergunta que Santa Teresa sempre fazia para suas dirigidas espirituais.
Prefieres sentir-te seguro em tua mediocridade espiritual ou estás disposto a arriesgar todo por uma intimidade real com Deus? Responda isso com honestidade total, porque sua resposta determina se você vai permanecer na assídia ou se está pronto para iniciar a jornada de volta ao coração ardente. Escreva nos comentários: Santa Teresa, quero trocar minha segurança pela tua intimidade, e se inscreva no canal. Sua declaração pode ser o impulso que outra alma precisa para também acordar do sono espiritual. Você já viveu aqueles momentos em que se ajoelha para orar e sente como se estivesse carregando uma pedra enorme no peito? Quando cada palavra dirigida a Deus parece ecoar no vazio, quando o silêncio de Deus não é paz, mas abandono? Santa Teresa conhecia intimamente essa experiência torturante. Durante anos, ela descreveu sua oração como um deserto onde não nascia nada, onde cada tentativa de encontrar Deus se transformava em aridez e cansaço. O que ela não sabia na época era que estava experimentando um dos sintomas mais cruéis da assídia, a transformação da oração de alimento em fardo. A assídia tem uma capacidade diabólica de corromper aquilo que deveria ser sua fonte de vida. A oração, que é o oxigênio da alma, se torna um exercício penoso que você cumpre mais por medo da culpa do que por amor a Deus. Santa Teresa confessava: havia dias em que eu olhava para o relógio esperando que a hora da oração passasse logo. Era como se estivesse cumprindo uma penitência, não vivendo um encontro de amor. Te has descoberto contando os minutos durante tua oração? Sintiendo alívio quando termina o tempo que havias determinado estar com Deus? O que torna essa situação ainda mais dolorosa é que você se sente culpado por não conseguir orar com gosto. E essa culpa cria um ciclo vicioso. Quanto mais se força a orar, mais pesada se torna a oração. E quanto mais pesada, mais culpado você se sente por não ter fervor. Santa Teresa vivia exatamente esse tormento. Eu me repreendia constantemente por minha frieza, mas quanto mais me repreendia, mais fria ficava. Era como se estivesse aprisionada num gelo que eu mesma havia criado. A santa aprendeu, através de muito sofrimento, que a assídia não se vence pela força de vontade, mas por um abandono radical nas mãos misericordiosas de Deus. A descoberta mais libertadora de Santa Teresa foi compreender que Deus permitia esses períodos de aridez não como castigo, mas como purificação. Quando a oração se torna difícil, ela escrevia: não é sinal de que Deus nos abandonou, mas de que Ele está nos educando para amarmos não pelos consolos que recebemos, mas por Ele mesmo. A assídia, paradoxalmente, pode se tornar uma escola de amor puro, onde você aprende a perseverar no relacionamento com Deus, mesmo quando não sente nada, mesmo quando cada fibra do seu ser preferia estar fazendo qualquer outra coisa. Santa Teresa descobriu que o antídoto para a oração árida não era tentar produzir sentimentos ou multiplicar devoções, mas cultivar uma presença simples e nua diante de Deus. Muitas vezes, ela relatava, eu ficava diante do Santíssimo Sacramento apenas dizendo: Senhor, aqui estou, mesmo que não sinta nada, mesmo que meu coração pareça de pedra. Você sabe que te amo, mesmo quando eu não consigo sentir esse amor. Estás disposto a amar a Deus incluso quando não sientes amor? A orar incluso quando a oração te cuesta sangre? Essa é a escola de amor que a assídia, sem querer, oferece à alma que não desiste. Talvez o aspecto mais devastador da assídia seja sua capacidade de criar mecanismos inconscientes de fuga que mantém você ocupado o suficiente para nunca precisar enfrentar o vazio interior. Santa Teresa era uma observadora implacável da alma humana e mapeou com precisão cirúrgica essas estratégias de evasão que todos nós, conscientemente ou não, desenvolvemos para evitar a intimidade profunda com Deus. A alma assidiosa, ela escrevia, é como uma pessoa que tem medo de ficar a sós com o amado, porque tem medo do que pode ser exigido nesse encontro íntimo. O primeiro mecanismo de fuga é o ativismo religioso desenfreado. Você se mantém constantemente ocupado com atividades paroquiais, grupos de oração, obras de caridade, missões, qualquer coisa que o faça sentir que está servindo a Deus, sem precisar encontrá-lo pessoalmente. Santa Teresa observou isso em muitas almas. Elas trabalham incansavelmente para Deus, mas fogem de orar com Ele. Preferem fazer coisas para o amado a simplesmente estar com o amado.
¿Te has dado cuenta de que siempre tienes prisa para terminar tus momentos de oración e ir a hacer algo útil? ¿Que prefieres hablar sobre Dios que hablar con Deus? O segundo mecanismo é o intelectualismo espiritual. Você se torna um expert em teologia, lê tratados místicos, estuda a vida dos santos, participa de cursos e palestras, mas tudo isso se torna uma barreira sutil para o encontro pessoal com Deus. O conhecimento sobre Deus substitui o conhecimento de Deus. Santa Teresa, que era uma mulher simples e praticamente sem estudos formais, alertava: há almas que sabem tanto sobre os caminhos de Deus que se esquecem de caminhar com Deus. Preferem mapas a jornadas, teorias a experiências. O terceiro mecanismo, talvez o mais sutil, é a busca compulsiva de direção espiritual. Você passa de confessor em confessor, de diretor em diretor, sempre procurando alguém que lhe dê uma fórmula mágica para sair da aridez, mas sem nunca se submeter realmente ao trabalho paciente e silencioso que a verdadeira direção espiritual exige. Santa Teresa viveu isso na própria pele. Durante anos busquei confessores que me dissessem que minha frieza era normal, que me consolassem em minha mediocridade. Só quando encontrei quem me desafiou a ir mais fundo é que comecei a crescer. O quarto e mais perigoso mecanismo é a comparação espiritual. Você se consola observando que outros católicos estão ainda mais frios que você, ou se desespera comparando-se com santos e místicos. Mas em ambos os casos, está fugindo do único trabalho que importa: o encontro pessoal entre você e Deus, sem máscaras, sem justificativas, sem fugas. Santa Teresa era radical nesse ponto. Cada alma tem um caminho único com Deus. Comparar-se com outros é perder tempo que deveria ser investido em descobrir o que Deus quer especificamente de você. ¿En cuál de estos mecanismos de fuga te has refugiado? ¿Estás dispuesto a renunciar a estas falsas seguridades para enfrentar el trabajo real de la intimidad divina? Agora chegamos ao momento mais sombrio e urgente desta jornada, onde Santa Teresa retira todas as máscaras e revela a verdade nua sobre o destino final da alma que se entrega completamente à assídia. Não se trata mais de frieza passageira ou dificuldades temporárias na oração. Estamos falando de algo que a santa chamava de morte em vida, o estado da alma que ainda respira, ainda funciona, ainda cumpre obrigações, mas está espiritualmente morta. É o pecado que Deus mais abomina. Ela escrevia com uma solenidade que fazia tremer suas dirigidas, porque é o pecado da ingratidão absoluta, da indiferença total ao amor infinito que ele nos oferece. Santa Teresa sabia que estava tocando no nervo mais sensível da vida cristã quando falava sobre a indiferença espiritual. Ela havia observado em conventos, em almas que direcionava, em sua própria experiência, como a assídia podia evoluir de uma frieza inicial para uma completa anestesia da alma. A alma indiferente, ela descrevia, não sente mais nem remorso pelos pecados, nem alegria pelas graças. Torna-se como um morto que ainda caminha, sem reações, sem desejos, sem capacidade de amar ou ser tocada pelo amor. ¿Te aterroriza la posibilidad de llegar a ese estado? ¿O ya no sientes ni siquiera miedo ante esta descripción? O que mais assombrava Santa Teresa era perceber como essa indiferença podia coexistir com uma vida cristã externamente correta. Conheci almas, ela relatava com tristeza, que cumpriam todos os deveres religiosos, eram respeitadas na comunidade, pareciam modelos de virtude, mas por dentro eram sepulcros caiados. Oravam sem orar, comungavam sem comungar, viviam sem viver. Essa é talvez a tragédia mais profunda da assídia avançada. Você pode passar a vida inteira como católico praticante e chegar diante de Deus com as mãos completamente vazias de amor. Santa Teresa descobriu que a indiferença espiritual era particularmente sedutora porque oferecia uma falsa paz. A alma indiferente não sofre, ela observava, porque não ama o suficiente para sofrer. Não se angustia com o pecado porque não se importa com a santidade. Não chora pela ausência de Deus porque se acostumou a viver sem Ele. É uma paz que vem não da união com Deus, mas da desconexão total com Ele. É a paz do morto, não a paz do santo. Has legado a esse ponto donde já não te perturba tu frieza espiritual?
Donde incluso este mensagem te parece exagerado. Mas aqui está a misericórdia infinita de Deus revelada através da experiência de Santa Teresa. Enquanto você ainda consegue se incomodar com seu estado espiritual, enquanto ainda há uma fagulha de desejo de mudança, ainda há esperança. O verdadeiro perdido, ela ensinava, é aquele que nem sequer se preocupa mais em estar perdido. Se algo em você ainda reage a estas palavras, se algo ainda se revolta contra a mediocridade espiritual, se algo ainda chora pela intimidade perdida com Deus, então sua alma ainda está viva e capaz de ressurreição. A assídia só vence definitivamente quando você para de lutar contra ela, quando você se conforma com ela, quando você a aceita como seu estado normal e definitivo. Chegou o momento da virada, onde Santa Teresa deixa de diagnosticar para começar a curar, onde ela compartilha as armas forjadas em sua própria batalha contra a assídia, armas que ela testou pessoalmente durante quase 2 décadas de luta interior. Não sou médica teórica das almas, ela costumava dizer às suas filhas espirituais. Sou uma enferma curada que conhece o remédio porque o experimentou em minha própria carne. Suas estratégias contra a assídia não nasceram de livros, mas de lágrimas. Não de teorias, mas de derrotas e vitórias reais no campo de batalha da vida interior. A primeira arma teresiana é a oração de presença simples. Quando você não consegue mais orar com palavras, quando cada tentativa de meditação se transforma em distração ou aridez, Santa Teresa propõe algo revolucionariamente simples: apenas estar. Muitas vezes, ela relatava, eu passava minha hora de oração apenas olhando para Cristo crucificado, sem dizer nada, sem pensar nada específico, apenas estando ali como uma amiga que visita um amigo doente. ¿Te atreves a orar sin palabras, sin peticiones, sin agenda, solo estando presente ante Dios como estás, en tu pobreza y sequedad? A segunda estratégia é o que ela chamava de oração da verdade. Em vez de tentar disfarçar sua frieza ou produzir sentimentos que não tem, Santa Teresa ensinava a transformar a própria assídia em matéria de oração. Senhor, ela orava nos momentos mais áridos. Não sinto nada por ti neste momento, mas quero sentir. Meu coração está frio, mas desejo que se aqueça. Aceita esta pobreza como prova de minha necessidade absoluta de ti. Ela descobriu que Deus prefere a honestidade crua à piedade fingida. A terceira arma é a perseverança sem heroísmo. Santa Teresa desmistificou a ideia de que vencer a assídia exigia gestos dramáticos ou penitências extraordinárias. A vitória, ela ensinava, está em voltar todos os dias, mesmo quando não se tem vontade. Está em reservar o tempo de oração, mesmo quando parecer perda de tempo. Está em permanecer fiel ao encontro marcado com Deus, mesmo quando ele parece não aparecer. É a fidelidade pequena, diária, sem brilho, mas constante como o nascer do sol. A quarta estratégia, talvez a mais poderosa, é o que Santa Teresa chamava de olhar para Cristo humanado. Quando Deus Pai parece distante demais, quando o Espírito Santo parece abstrato demais, ela propõe fixar os olhos em Jesus Cristo, especialmente em sua humanidade sofrente. Cristo na cruz, ela dizia, também experimentou a sensação de abandono de Deus. Quando me sinto seca e abandonada, sei que estou compartilhando algo da experiência do meu amado. ¿Has intentado unir tu sequedad espiritual al abandono que Cristo sintió en la cruz? ¿Has considerado que tal vez Dios está permitiendo que experimentes algo de lo que su Hijo experimentou por amor a ti? Existe um momento na jornada teresiana de cura da assídia que não pode ser provocado, planejado ou manipulado. Um momento de pura graça onde o Espírito Santo decide soprar sobre as cinzas frias da alma e reacender o fogo que parecia completamente extinto. Santa Teresa viveu esse momento de forma tão dramática que o descreveu como seu segundo nascimento espiritual. Após quase 20 anos de luta contra a frieza interior, aos 39 anos, diante de uma imagem de Cristo flagelado, algo explodiu dentro dela. Foi como se todas as paredes de gelo que havia construído ao redor do meu coração se derretessem instantaneamente diante do amor ferido de Cristo. Mas Santa Teresa sempre alertava suas dirigidas. Não esperem passivamente por esse momento de graça como se não tivessem nada a fazer. A alma precisa se preparar, precisa ser terra bem arada,
para que quando o fogo do Espírito descer, encontre combustível para queimar. A preparação não garante a graça, mas a alma despreparada pode deixar passar o momento da visitação divina. Estás preparando tua alma para receber o fogo do Espírito ou estás esperando passivamente que algo cambie sem esforço de tu parte? Santa Teresa identificou 3 preparações essenciais para a alma que deseja sair da assídia. A primeira é a humildade radical. Reconhecer sem subterfúgios que você está espiritualmente doente e que não tem força própria para se curar. Enquanto uma parte de mim acreditava que podia sair da frieza por meus próprios esforços, ela confessava, Deus respeitou minha ilusão e me deixou lutar sozinha. Só quando reconheci minha total impotência é que ele interveio. É um paradoxo. Você precisa se esforçar ao máximo para descobrir que o esforço não basta. A segunda preparação é a exposição constante à palavra de Deus, mesmo quando ela parece não dizer nada à sua alma. Santa Teresa descobriu que a Escritura tem um poder próprio, independente de como você se sente ao lê-la. Durante meses li os evangelhos como se estivesse lendo uma história morta, ela relatava. Mas continuei lendo por obediência, não por gosto. Um dia, sem aviso, uma frase que havia lido centenas de vezes me atravessou como uma espada de fogo, e tudo mudou. A palavra de Deus trabalha nas profundezas da alma, mesmo quando a superfície permanece árida. A terceira preparação é a exposição ao Santíssimo Sacramento, mesmo quando você não sente nada especial durante a adoração ou comunhão. Santa Teresa ensinava que Jesus, na Eucaristia, age sobre a alma, independentemente de nossos sentimentos ou percepções. Muitas vezes saía da comunhão sentindo-me tão fria quanto havia entrado. Ela testemunhava, mas persistia em receber Jesus porque sabia que ele estava trabalhando em mim de forma invisível. Confias em que Deus está trabalhando em ti, incluso quando não sientes nada? Continuas exponendo-te à sua presença eucarística, incluso quando parece que não passa nada? Quando o fogo do Espírito finalmente se reacende na alma que estava morta pela assídia, a transformação não acontece de forma gradual e suave, como muitos esperariam. Santa Teresa descreveu sua própria experiência como um incêndio súbito que consumiu em instantes toda a lenha seca que havia acumulado durante anos de aridez. De repente, tudo que antes parecia morto, a oração, a escritura, os sacramentos, o silêncio, se transforma em combustível para uma fogueira de amor que ela nem sabia que era possível. Era como se tivesse vivido a vida inteira numa caverna escura e alguém tivesse acendido o sol. Ela escrevia com a urgência de quem acabara de descobrir que estava cega. Mas Santa Teresa também alertava sobre os perigos dessa ressurreição espiritual. O primeiro perigo é o entusiasmo desarraigado. A alma recém-saída da assídia pode querer compensar todo o tempo perdido com excessos de oração, penitência ou atividades espirituais. Quando meu coração se reacendeu, ela confessava, quis orar 10 horas por dia, fazer penitências heróicas, abraçar todas as reformas possíveis de uma só vez. Mas Deus me ensinou que o fervor verdadeiro não se mede pela intensidade dos sentimentos, mas pela constância do amor. O segundo perigo é a soberba espiritual disfarçada de gratidão. A alma que sai da assídia pode começar a se ver como especial, como alguém que conquistou uma vitória espiritual através de seus próprios méritos. Santa Teresa era implacável contra essa tentação. Lembrem-se sempre, ela repetia às suas filhas, que vocês não se curaram da frieza porque eram melhores que outras, mas porque Deus teve misericórdia de vocês. E Ele pode permitir que voltem ao estado anterior se descobrir que a cura as tornou orgulhosas. Te sentes superior a outros que aún vivem em tibieza espiritual? O reconheces que tu fervores puro dom gratuito de Deus? O terceiro perigo é a ansiedade de perder novamente o fervor. A alma que experimentou a morte da assídia pode desenvolver um medo obsessivo de voltar àquele estado, e esse medo pode se tornar uma nova forma de prisão espiritual. Santa Teresa acalmava essa angústia com sua sabedoria maternal. Quem ama verdadeiramente não vive com medo de deixar de amar. O amor verdadeiro confia que aquele que reacendeu o fogo será fiel para mantê-lo aceso.
Nossa parte é apenas não jogar água na fogueira que Deus acendeu. A alma verdadeiramente curada da assídia, segundo Santa Teresa, apresenta sinais inconfundíveis. Não precisa se esforçar para orar. A oração se torna tão natural quanto respirar. Não precisa se forçar a amar a Deus. O amor brota espontaneamente do coração. Não precisa se obrigar a servir ao próximo. O serviço nasce da abundância interior. Não precisa se disciplinar para ler a Escritura. A palavra se torna alimento necessário da alma. Quando Deus cura a assídia, ela ensinava, não apenas restaura o que estava quebrado, mas eleva a alma a um nível de intimidade que ela nunca havia experimentado antes. Estás experimentando esta espontaneidade em tua vida espiritual? Ou aún necessitas forçar-te para cumprir tus deveres religiosos? Chegamos ao final desta jornada no ponto onde Santa Teresa revela o segredo mais precioso de sua experiência. Como manter vivo para sempre o fogo que o Espírito Santo reacendeu, como viver em constante primeiro amor com Deus, sem jamais voltar à frieza mortal da assídia. O primeiro amor, ela ensinava com a autoridade de quem o havia perdido e recuperado, não é um sentimento que se experimenta apenas no início da conversão. É um estado de alma que pode ser mantido e até intensificado ao longo de toda a vida, mas exige vigilância constante e algumas práticas muito específicas. A primeira prática para manter o primeiro amor é o que Santa Teresa chamava de renovação diária da entrega. Cada manhã, antes de qualquer atividade, ela se colocava conscientemente nas mãos de Deus, como se fosse a primeira vez. Senhor, hoje quero te amar como se fosse o primeiro dia que te conheci. Não permitas que a familiaridade mate a admiração, que o hábito mate o amor, que a rotina mate o frescor de nossa amizade. ¿Mantienes la capacidad de assombrar-te ante Dios? ¿O la costumbre ya mató la novedad de tu relación con Él? A segunda prática é a gratidão específica e diária. Santa Teresa descobriu que a assídia sempre começava quando ela parava de perceber e agradecer as graças cotidianas que recebia de Deus. A alma grata, ela observava, jamais esfria, porque sempre tem combustível novo para manter aceso o fogo do amor. Mas a alma que se acostuma com as graças e para de agradecê-las está dando os primeiros passos de volta à indiferença. Ela ensinava suas filhas a fazer diariamente uma lista mental das graças recebidas, por menores que fossem. A terceira prática é manter viva a memória da própria miséria. Isso pode parecer contraditório com a alegria do primeiro amor, mas Santa Teresa ensinava que era essencial. Quem esquece de onde foi tirado está se preparando para voltar lá. Lembro diariamente dos anos que passei na frieza espiritual, não para me torturar, mas para manter viva a gratidão pelo que Deus fez por mim. A humildade, longe de diminuir a alegria, a intensifica, porque torna cada graça recebida um motivo de espanto. A quarta e última prática é viver em constante disposição para o sacrifício por amor. Santa Teresa descobriu que o primeiro amor não é mantido apenas recebendo de Deus, mas também dando a Deus. O amor que não se expressa em doação, ela alertava, inevitavelmente esfria. Por isso procuro diariamente alguma forma de provar meu amor a Deus através de pequenos sacrifícios, pequenas renúncias, pequenos gestos de preferência por sua vontade sobre a minha. Buscas diariamente formas concretas de demonstrar tu amor a Deus? Ou te limitas a receber-lo passivamente? Santa Teresa concluía seu ensinamento sobre a cura definitiva da assídia com uma promessa que ela havia recebido do próprio Deus em oração. A alma que se mantém vigilante contra a frieza espiritual, que pratica diariamente a renovação do primeiro amor, que vive em gratidão e humildade, que expressa seu amor através do sacrifício, essa alma jamais voltará à morte da assídia. Não porque seja forte por si mesma, mas porque Deus se compromete a manter aceso o fogo que Ele mesmo reacendeu. A assídia, o mal do século que devora silenciosamente milhões de almas, tem cura definitiva, e essa cura tem nome: Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja, mestra da vida interior, aquela que experimentou a morte e a ressurreição espiritual e deixou o mapa para que nenhuma alma precise se